AudioJungle. Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, meus queridos irmãos, para mais uma vez estudarmos as nossas lições de escola sabatina. Que a mesma, meu irmão, seja para a honra e glória do Senhor, e que todo o estudo que estamos fazendo aqui possam trazer grandes aprendizados para a vida de cada um dos irmãos, de nossos queridos internautas, de todos os lugares do Brasil e do mundo. Que seja uma bênção para você, meu irmão. Neste momento, antes de qualquer coisa, vamos pedir a direção de nosso Deus para que possamos ser guiados aí de acordo à direção do Espírito Santo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, a Tua direção neste momento, para que tudo que vemos estar fazendo, Senhor, seja para a Tua honra e Tua glória. Dai-nos, ó Pai, o Teu entendimento, dai, ó Pai, a Tua direção, para que todos os irmãos que estão ouvindo essas palavras possam aí seguir pelo melhor caminho. Dai, ó Pai, o entendimento tanto para mim, que aqui estou à frente, quanto nossos irmãos que irão participar dessa oportunidade, que o Teu Santo Espírito abençoe a cada um. Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus queridos irmãos, estamos aptos a estudar essa maravilhosa lição de escola sabatina. Mas antes disso, querido irmão, eu gostaria, para vocês aí podem estar percebendo, o nosso canal já se encontra com 900 inscritos e ficamos muito felizes aí de muitas pessoas aí estão vendo cada semana aí nossos vídeos, vendo aí que o canal está crescendo e que esse crescimento seja unicamente para a honra e glória do Senhor. E eu quero pedir a tua ajuda neste momento para que a gente possa compartilhar essa mensagem, compartilhar esses vídeos, pedir aí aos seus parentes, quem estiver aí do outro lado da telinha, com desejo de ouvir aí mensagens, pregações, que seja para a honra e glória do Senhor, que possa também se inscrever no nosso canal. Queremos chegar agora a 1000 inscritos, falta apenas 100. E eu quero contar aí com cada um de vocês para chegarmos a esse número e que possamos chegar mais e mais e que a palavra do Senhor possa aí estar se expandindo para todos os lugares. Amém? Então, conto contigo, hein? Curta este vídeo, também compartilha e você que não é inscrito ainda, se inscreva, por favor. Vamos fazer crescer mais e mais esse canal para que a palavra do Senhor possa ir mais avante. Amém? Vamos agora, irmãos, a mais um estudo dessa lição, O estudo dessa lição dessa semana é a lição 25 para o sábado 19 de dezembro. Olha, gente, agora falta pouco tempo, para acabar mais um ano tão conturbado de 2020, mas que venha 2021 e que a gente possa estar se preparando mais e mais para ter um encontro com o nosso Deus. Amém? Então se prepare, independente de pandemia, de mortes que aconteceram e sempre vai acontecer, que você prepare cada dia para estar aí buscando e andando nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos lá. O título da lição de hoje é Lídia e a observância do sábado. Lídia significa amável. A notinha diz assim, com um texto para introdução dessa lição, diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos 16:14. A verdadeira mansidão abranda e subjuga o coração e prepara a mente para a palavra impressa. Olha que bênção, meus irmãos. Leva os pensamentos à obediência de Jesus Cristo. Abre o coração à palavra de Deus, como foi aberto de Lídia. Santificação, página 16.1. Lídia recebeu a verdade alegremente. Ela e os de sua casa foram convertidos e batizados. E ela insistiu com os apóstolos para que se hospedassem em sua casa. Irmãos, aqui a gente vai ver grandes maravilhas, grandes bênçãos
que Deus quer nos dar nessa oportunidade. E aqui já veio deixando, falando algo muito importante sobre a verdadeira mansidão que abranda e subjuga o coração e prepara a mente para a palavra impressa. Se você quer, irmão, estudar a palavra do Senhor, se você quer estudar aí mais e mais das Sagradas Escrituras, aí está pontos muito interessantes para que eu e você possa estar fazendo. Subjugando o nosso coração, buscando aí a mansidão e buscando aí preparar cada vez mais a nossa mente, o nosso coração para entender aí as maravilhosas mensagens do Senhor. Aqui a gente viu como Lídia recebeu alegremente aí os servos do Senhor, o que aconteceu com ela e o que foi que ela fez aí por esses irmãos que aí estava visitando. Então vamos meditar, irmão, nessa palavra e vai trazer grandes ensinamentos para nós. Vamos lá. O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: o dia de adoração e descanso de Jesus, dos apóstolos e dos cristãos. Aqui, irmãos, nesse subtítulo tem uma mensagem muito interessante para nós. O dia de adoração e descanso de Jesus e dos apóstolos e dos cristãos. Que dia é esse? Tem um dia que devemos adorar exclusivamente a Deus, tem um dia que deve ser especial. Como é que é isso? Vamos prestar atenção nessa mensagem, irmãos. E para nos ajudar nessa primeira pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Stephanie Silva, ali de Valença, Bahia, para nos ajudar. Irmã Stephanie, é contigo. Paz e graça estejam com todos os irmãos nesta oportunidade. O irmão Wilton acabou de me direcionar a pergunta de número 1. E ela tem por subtítulo o dia de adoração e descanso de Jesus, dos apóstolos e dos cristãos. A primeira pergunta vem perguntando, onde se encontravam os discípulos, e a resposta é que eles estavam em Filipos. Filipos era uma cidade ali da parte de Macedônia, e é como uma espécie de colônia, E diz que eles passaram alguns dias ali naquela localidade. E eles fizeram uma coisa muito interessante quando chegou ao sábado, que é uma coisa que todos nós devemos fazer e que estamos impossibilitados parcialmente. Saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, uma coisa que eu achei muito interessante é que eles não se importaram de ir até aquele ambiente para poder conversar com mulheres. Existem, às vezes, algumas pessoas que ficam um tanto receosos em chegar em um grupo de pessoas, às vezes um grupo de mulheres, ou até mesmo de homens, e até mesmo de jovens ou adolescentes, para poder fazer um contato de evangelização. E a notinha nos diz assim: chegará o tempo em que o evangelho devia ser pregado além dos confins da Ásia Menor. O chamado era imperativo, não admitindo demora, declara Lucas. Fomos correndo em caminho direto para Samotracia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é a colônia. Atos dos Apóstolos 16, 11 e 12 nos informa isso. O que eu achei muito interessante nessa notinha é que diz que chegará o tempo em que o evangelho deveria ser pregado além dos confins da Ásia Menor. Então, os discípulos estavam ali expandindo seus horizontes, digamos assim, que explorando as suas limitações. E acredito que podemos pegar isso para nós hoje, com essa questão de quebrar fronteiras. Às vezes temos uma igreja apenas na cidade em que residimos, mas não significa que não devemos expandir os nossos horizontes. Por que não colocamos como meta, de pronto, ter contatos missionários em novas cidades que estão próximas à nossa? E por que não ter o desejo de abrir filiais de nossa igreja em municípios perto, em estados perto? Então, que este exemplo dos discípulos nos inspire hoje para que possamos correr atrás disso, para que possamos, assim como eles, não ter vergonha, nos inspirar com coragem e também pedir a direção do Espírito Santo para irmos onde quer que esteja uma alma precisando de ouvir o Evangelho de Cristo. Esse é meu desejo nessa oportunidade. Amém. Muito obrigado, irmã Stephanie. Que Deus te abençoe.
E lembranças e saudações aí a todos os nossos irmãos aí de Valença, Bahia. Que o Espírito Santo esteja com vocês e meus cordiais saudações a cada um de vós. Amém? Que seja para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, minha irmã. Aqui, meus irmãos, vimos, o que fizeram os servos do Senhor. O que fez aqueles quando chegou o sábado. Meus irmãos, aqui tem pontos importantes para nós. O que é que faziam eles no dia de sábado? Saíram para fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Assentando-nos, falamos as mulheres e ali se ajuntaram. Irmãos, olha só, aqui está falando algo importante, que é de suma importância para o mundo hoje, para os cristãos em principal, porque muitos estão deixando de fazer a vontade de Deus para seguir costumes humanos, para seguir teorias humanas e está desobedecendo à vontade do Senhor. A gente vai ouvir mais sobre isso, a irmã Stephanie já deixou claro. A palavra do Senhor tem que ser pregada em todos os lugares, a todas as nações, tribos e línguas, e a mensagem do Senhor deve ser uma só. Não deve ser outras, não devem ter outros ensinamentos, não devem ter ventos de doutrinas, para que as pessoas possam aí querer fazer as suas próprias vontades, mas que venham fazer a vontade de Deus. Irmãos, que a gente possa prestar bastante atenção nessa lição, porque vai ser importante tanto para os cristãos que são adventistas, quanto aqueles cristãos ainda que não aceitaram fazer a vontade do Senhor como se deve. Está fazendo aí a vontade do Senhor como manda-lhe. E não é assim que devemos seguir, tá bom? Vamos aí à segunda pergunta para chegarmos mais, para buscarmos mais conhecimento sobre essa lição, tá bom? A segunda pergunta diz assim: que dia Jesus e seus apóstolos habitualmente adoravam? Cite algumas provas bíblicas para identificar o dia de adoração. Para nos ajudar nessa pergunta, eu quero convidar aqui a nossa irmã Vânia, do Rio de Janeiro, para nos ajudar. Irmã Vânia, seja bem-vinda mais uma vez. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço essa oportunidade a mim concedida. E gostaria de falar um pouco acerca da segunda pergunta da nossa lição. Que dia Jesus e seus apóstolos habitualmente adoravam? Então nós estamos vendo aqui sobre que chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então, tanto Jesus como os seus discípulos, todos aqueles que o acompanhavam, temos aqui provas na Bíblia de que ele entrou dia de sábado, conforme o seu costume. Então significa que não era a primeira vez que Jesus fazia isso e nem seria a última, porque fazia parte do seu cotidiano ir à igreja e à sinagoga no dia de sábado. Mas aqui também nesta pergunta está falando sobre algumas provas bíblicas para identificar o dia de adoração. Então nós vemos, por exemplo, Paulo, que tinha por costume ir também aos sábados, disputar sobre a Bíblia, também falar sobre a palavra de Deus, né? Paulo tinha esse costume. Fala que o próprio Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. E também nos diz, no Gênesis 2, 1, 3, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então nós vemos que o próprio Deus, Senhor Criador, ele deixou a sua assinatura da criação no 7º dia da semana, o dia de sábado. Os judeus tentavam acusar muitas vezes a Jesus por ter quebrantado o sábado, mas eles não tinham como refutar que o sábado era o dia do Senhor e que o Senhor Jesus tinha como adoração, como um dia de descanso, como um dia de tributo ao Senhor. Que nós possamos também, irmãos, ter nesses exemplos aqui da Bíblia e termos habitualmente o hábito de ir à casa do Senhor dia de sábado, para orar, para cultuar e também para aprender a sua palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Vânia. Mais uma vez, que agradecido aí pela tua presença aqui colaborando conosco.
para que mais e mais pessoas possam estar vendo aí pensamentos sobre esses estudos, ao qual nos elevam a fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe aí a toda a sua família e que essa lição aí possa ser compartilhada a cada um dos nossos irmãos aí do Rio de Janeiro. Amém? Que seja para o Senhor. Aqui, irmãos, que dia Jesus e seus apóstolos habitualmente adoravam. Qual era o dia? Era o dia de domingo? Era o dia de uma quarta? A gente sabe que Jesus, ele adorava a Deus, ele estava em comunhão com Deus todos os dias. Amém? Isso é claro para todos. Mas existia um dia em especial que era unicamente para adoração, e não só de Jesus, mas de todas as pessoas, de todos os discípulos, de todos os cristãos. E que nós também deveríamos estar fazendo. E esse dia qual é? É o sábado. E muita gente pergunta, mas fala, né? Mas isso era antigo, não serve mais. Peraí. Não é bem assim, irmãos. Não é que não serve mais. Não é que a gente não deve mais guardar o sábado. Peraí, onde é que diz isso na Bíblia? Aonde é que diz que na palavra do Senhor que não se precisa mais fazer isso? Todos os dias é dia de adorar ao Senhor. Amém? Sim. Mas existe um dia em especial a qual deve ser feito. E foi dado de exemplo, desde lá do Éden, até os dias de Jesus, até depois dos dias de Jesus, e serve até os dias de hoje. E muita gente não está fazendo. E esse dia de adoração que aqui fala é o sábado. E onde é que fala sobre isso? Irmãos, aqui a gente poderia falar, né, se perguntar assim, aonde é que fala que não precisa guardar o sábado? Aí você ia ter problema. Aonde é que fala que não precisa guardar o sábado? Aí você ia ter problema para achar um texto assim, porque não existe. Mas na Bíblia vem dizendo por que o sábado deve ser guardado, por que o sábado do Senhor deve ser adorado. E que eu e você possa ter o desejo e ter a destreza de abrir vossas Bíblias e pesquisarem. E não irem pelo que pastores, falsos pastores, estão fazendo, falsos profetas estão fazendo, falsas filosofias, falsos ventos de doutrinas estão levando aí para as pessoas fazerem hoje. Satanás, ele fez a mesma coisa com Adão e Eva. Adão e Eva, Deus falou a ele que certamente se eles comessem do fruto da árvore da ciência do mal, o que é que ia acontecer? Certamente eles morreriam. E o que foi que Satanás falou? Que certamente não morreria. Ou seja, Satanás ele pegou a verdade, misturou com um pouco da mentira e fez com que nossos primeiros pais caíssem. E hoje é o que muita gente, usado por Satanás, está fazendo para que muitas pessoas não venham fazer a vontade do Senhor. Deus ele tem um dia especial e esse dia especial deve ser guardado. E aqui a gente já vê, né? A gente vê ali em Lucas, a gente vê em Atos, vê em Marcos, vê em Gênesis, em toda a Bíblia, a gente vê falando que este dia de adoração é o sábado do Senhor nosso Deus. Se alguém aí tem algum pensamento diferente sobre isso, que escreva nos comentários e vamos debater sobre isso. Eu deixo o meu número aqui, a gente conversa pessoal, por telefone. Vamos debater sobre esse assunto e por que não deve ser guardado o sábado. Esse é o ponto em que muita gente aí acaba tropeçando. Tá bom, irmãos? Que nós possamos vigiar de acordo com a palavra do Senhor e não palavras e filosofias humanas. Que nós possamos nos apegar aí o que diz a palavra do Senhor. Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. Se você também acredita, vamos falar, vamos estudar sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe para que possamos aí abrir as nossas mentes para estudar e aprender mais sobre isso. Amém? Que seja para a honra e glória de nosso Deus. Agora, irmãos, vamos à terceira pergunta dessa oportunidade. Diz assim: com quem o apóstolo Paulo se encontrou um sábado após o culto na sinagoga? De onde era Lídia e qual a sua profissão? Para nos ajudar aqui com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Sulamita, evangelista, a menina que é evangelista até no nome. A irmã Sulamita é aqui de Belo Horizonte e vai colaborar conosco nessa oportunidade. É contigo, irmã. Bom dia a todos os irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. No estudo de hoje, vamos
responder a pergunta de número 3 da lição de hoje, dia 19 de dezembro. Meus queridos irmãos, no estudo de hoje, vamos vendo que estava ali, vindo da sinagoga o apóstolo Paulo, e ali ele via uma mulher, Ele se encontrava com uma mulher que tinha por nome de Lídia. Esta mulher era da cidade de Tiatira, ela era vendedora de púrpura, Então ele vem nos relatando que Paulo começava a falar com essa mulher, começava a falar, e então fala ali que Deus, ele abriu os ouvidos, abriu o entendimento dessa mulher, para que ela tentasse e compreendesse melhor o que Paulo dizia a ela. E tudo ali o que Paulo disse foi com grande êxito, Tanto para ele e para ela também, acredito, porque quando falamos de Deus, da palavra de Deus para alguém, não é só bom para quem ouve, não é edificante só para quem ouve, mas sim também para nós que fala. Porque a palavra de Deus, ela é algo maravilhoso, para nós. Ela vem limpando tanto o nosso coração, nós que estamos pregando, e também aqueles ouvintes, Que essa possa ser uma realidade na vida de nós também. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, irmã Sulamita, que Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela tua participação aqui conosco, que seja a primeira de muitas vezes e que assim a gente possa estar sempre compartilhando um pouco da palavra do Senhor com os nossos irmãos. Amém? Que seja para o Senhor. Eu quero ler um pouco, a gente já viu aqui a resposta da irmã Sulamita, mas eu gostaria de ler um pouco dessa nota, que tem mensagem muito importante para nós. Diz assim, o Espírito de Deus pode unicamente iluminar o entendimento daqueles que estão dispostos a serem iluminados. Irmãos, Deus ele quer te iluminar nos caminhos dele, mas você tem que estar disposto, você tem que aceitar a ouvir a mensagem do Senhor. Devemos ouvir a mensagem do Senhor como se fôssemos apenas debater? Não, irmãos, de maneira nenhuma. Se for para debater com orgulho, se for para dizer que sabe mais um do que o outro, não é assim que Deus quer. Deus ele quer que a gente estude a sua palavra com um desejo de melhor aprender, de colocar em dia esses conhecimentos em nossas vidas. Mas para isso precisamos fazer algumas coisas. Lemos que Deus abriu os ouvidos de Lídia, de modo e ela atentou para a mensagem proferida por Paulo. Viu, irmãos? Primeira coisa. O que foi que fez Lídia? Ela abriu seus ouvidos. Ela parou para escutar a palavra do Senhor. Que você também, irmão, possa ter o desejo nessa oportunidade de não só escutar, mas também buscar na palavra de Deus. E é nela que devemos confiar, tá bem? Para que assim a gente possa ser guiado de acordo com a palavra de nosso Deus. Amém? Ok. Irmãos, agora vamos aí para mais uma pergunta dessa lição. Que diz assim: além do fato de ser um dia de adoração, por que Deus ordenou ao seu povo descansar no sábado, assim como Lídia fazia? Porque o sábado é considerado como um selo da lei de Deus. Para nos ajudar aqui nessa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Wycliffe Gomes, ali de Portugal, que vai nos ajudar nessa oportunidade. Irmão Wycliffe, é contigo. Paz e graça seja com todos os irmãos, amém? É um prazer novamente estar participando com todos vós no estudo da Escola Sabatina, que vem falando de uma temática muito importante, Um dos pilares do Adventismo, que é o quarto mandamento, que é a observância do Santo Sábado. E a mim me toca a pergunta de número 4, que vem dizendo assim: além do fato de ser um dia de adoração, por que Deus ordenou seu povo descansar no sábado, assim como Lídia fazia? Nós vimos anteriormente que Lídia era uma adoradora do Deus verdadeiro e que ela
adotou o sábado também como um dia de repouso, um dia de adoração. E a pergunta leva-nos a nos questionar, além de ser um dia de adoração, por que Deus nos ordena que devemos repousar no Santo Sábado? É interessante que o texto de Êxodos, capítulo 20, diz assim, lá no início do verso 8 ao 11, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É interessante que a palavra santificar, ela quer dizer separar, colocar algo à parte. Então, quando Deus fala, lembra-te do dia do sábado para santificar, ele quer dizer assim, que nós devemos colocar este dia à parte dos demais dias, colocar ele numa posição diferenciada e santificá-lo, ou seja, e honrá-lo. Neste dia, é um dia que nós temos que ser, que considerá-lo diferente, né? Nós, como já aprendemos desde a nossa infância, aqueles que nasceram no Adventismo, sabe que o dia do sábado é um dia que nós devemos colocar de lado todos os nossos pensamentos, todos os nossos afazeres e colocar em primeiro lugar as coisas que são devotadas ao nosso Deus. Então é isso. Nós devemos santificar, além de ser um dia de adoração, no que sentido que nós devemos adorar ao Criador, nós também devemos colocá-lo numa posição diferenciada dos demais dias. O sábado não é um dia comum, como os 6 outros dias da semana. Não, ele é um dia separado. Foi separado no princípio por Deus e nós devemos, como suas criaturas, também separá-lo para ser um dia especial, para ser um dia de adoração. Tem alguns louvores e alguns pensamentos que dizem que o sábado é um dia de alegria, né? Um dia de esperança. Tem um outro canto que diz assim, que hoje o sábado chegou trazendo alegria. Então o sábado nós temos que ensinar e temos que vivê-lo como se fosse realmente, como é realmente um dia de alegria, como é um dia de esperança, né? Um dia que nós temos um encontro especial e diferenciado com Deus. E tem uma subpergunta dentro aí da pergunta de número 4 que diz assim, por que o sábado é considerado como o selo da lei de Deus? Essa pergunta é interessante e eu vou utilizar aqui a nota para respondê-la, porque além de ser um dia que nós devemos colocar à parte, santificá-lo, né, diferenciado dos demais dias da semana, também o sábado ele é o selo de Deus. Por que o sábado é o selo de Deus? E a senhora White ela responde assim, o selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Por quê? E ela mesmo contesta, unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o Criador dos céus e da terra e mostra, assim, o seu direito à reverência e culto, acima de todos. Por que então o sábado é o selo de Deus? Porque ele é o 4º mandamento, ele apresenta o nome do legislador e declara que Deus é o Criador dos céus e da terra. Por isso ele é o selo de Deus. E nós devemos ensinar isso ao mundo, né? A senhora White ela menciona que se o mundo todo guardasse o sábado, ou seja, observasse o sétimo dia da semana, o 4º mandamento da lei de Deus, o mundo viveria uma harmonia sem igual. Então nós temos este privilégio de participar deste dia, do dia sábado. Que o Senhor nos abençoe para que possamos observar estritamente esse mandamento. E lembrando, irmãos, é sempre bom lembrar que o verdadeiro repouso do povo de Deus, como Paulo diz lá em Hebreus 4, é Jesus. Ele é o nosso verdadeiro sábado. O sábado semanal sem Jesus não tem valor algum. Quando nós estamos com Jesus, que é o verdadeiro repouso, que é o verdadeiro sábado, o sábado semanal ele tem um valor sem igual em nossas vidas. Então que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, irmão Wycliffe, que Deus te abençoe. Muito obrigado aí, saudações aí à esposa, à família, ao Noah, né, o pequeno Noah, que está aí crescendo nos caminhos do Senhor. Ficamos felizes por vocês. Que Deus nos abençoe mais e bênçãos mais e mais para vocês. Amém? Aí, irmãos, vimos aí a resposta do nosso irmão Wycliffe, do sábio Wycliffe, com conhecimento, com uma certeza tão clara e deixando ensinamentos para nós do que deve ser o sábado. O sábado para nós deve ser o sábado de alegria. Devemos ter gozo, irmãos, de entrar nesse descanso, nessa presença de nosso Pai que está nos céus. Devemos, quando chegar o sábado, estar felizes, porque agora vamos deixar de fazer as nossas próprias coisas para fazer aí a vontade do Senhor. E é por isso que o quarto mandamento começa diferente dos demais e diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Muita gente não conhece esse mandamento não. É porque não estudam a Bíblia, não buscam conhecer, ou muitas deles não dão interesse a fazer a vontade do Senhor. Mas você, meu irmão, que tem o desejo, que já conhece esse mandamento, busque fazer de acordo com a palavra de nosso Deus, pois você será abençoado. E aí a gente vê também o que o irmão Wycliffe falou, né? O verdadeiro repouso para nós não está apenas em guardar o sábado, mas sim porque guardamos o sábado. E quando a gente sabe que o nosso repouso hoje é em Cristo Jesus, graças a Deus. Mas você que tem a Cristo Jesus e guarda os mandamentos de Deus, você está aí seguindo diretamente a vontade de nosso Pai que está nos céus. Você está aí recebendo nota 10, irmãos, por estar fazendo isso. Então que Deus nos abençoe para termos esse desejo de seguir fazendo a vontade do Senhor. Que possamos ter esse selo de Deus em nossas vidas, para que assim a gente possa ser reconhecido como povo do Senhor. Deus, Ele tem um povo. Quando Deus olha de qualquer lugar, Deus é onipresente, né? Mas vamos fazer uma hipótese aqui. Deus olhando lá do céu para a terra, Ele sabe quem é seu povo. Pois lá em Ezequiel 20, versículo 12, o que é que diz? E guardarei os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós. Deus sabe quem é seu povo. E a gente, o povo que guarda o sábado, tem esse descanso para neste dia estar alegre e fazendo a vontade do Senhor, sabe quem é o seu Deus. Muita gente vem esquecendo desse mandamento. E esse mandamento um dia, meu irmão, vai ser uma pedra de tropeço, assim como foi para os judeus. Vai ser para muita gente, muitos cristãos que se dizem aí fazer a vontade do Senhor e não faz. Irmãos, que eu e você possa ter o desejo aí de seguir a Cristo Jesus, é claro, e guardar os mandamentos do Senhor. Não estou sendo aqui sabatista, meu irmão. Não estou aqui sendo aqui como um fariseu que se preocupa apenas com a lei. Mas estou falando isso com amor, meu irmão. O amor para você que está me ouvindo, e você agora compartilha esse amor para outras pessoas, porque Cristo, quando Ele vier, Ele vai trazer justiça a todos, e aqueles que sabem que o que é fazer o bem e não faz, este comete pecado. Então, se tu sabe que deve guardar o sábado do Senhor e não guarda, tu comete um terrível pecado. Então, meus irmãos, que a gente possa ter esse desejo de virar essa chavinha que muita gente acabou virando e aceitando aí os mandamentos dos homens, como da Igreja Católica, e venhamos fazer aí a vontade de nosso Deus. Amém? Agora, queridos irmãos, vamos partir agora para a quinta pergunta dessa lição. A quinta pergunta diz desta maneira: que maravilhoso acontecimento ocorreu na vida de Lídia e sua família? Que outra virtude possuía como descendente de Sara? Para nos ajudar aqui, irmãos, com essa pergunta, eu quero convidar aí o meu amigo, meu irmão Alisson Maravilha, que também ali está em Portugal, e agora vai colaborar conosco aqui nessa pergunta dessa lição. Irmão Alisson, seja bem-vindo, e é com você essa oportunidade. Bom, mais uma vez aqui estamos para ajudar com uma pergunta da lição. Quero agradecer ao irmão Wilton pelo convite também feito, que está preparando esse belo trabalho, né?
que é na lição toda semana. E a pergunta que me foi dada foi a pergunta de número 5, que tem como subtítulo A Conversão de Lídia. E diz assim: que maravilhoso acontecimento ocorreu na vida de Lídia e sua família. Que outra virtude possuía como descendente de Sara? Diz assim Atos: e depois que foi batizada, ela e a sua casa. Então aqui já vem nos mostrando qual foi esse grande acontecimento que aconteceu ali. Nos jogou, dizendo: se haveis julgados, que eu seja fiel ao Senhor. Entrai em minha casa e ficai aí. E nos constrangeu a isso. Então aqui vemos esse grande acontecimento que aconteceu na vida de Lídia e de sua família, que é um acontecimento marcante para todos, né? Que é o batismo. E foi batizado ali Lídia e sua casa. E a segunda parte da pergunta fala: que outra virtude possuía como descendente de Sara? Não vos esqueçais, está em Hebreus, da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, nos vem falando também, nessa pergunta, essa grande virtude, que é mostrada aqui na pergunta, que é a virtude de hospedar. Hospedar aquelas pessoas que necessitam. E muito interessante, esse verso é muito bonito, que fala, né, que não sabendo, hospedaram até anjos. Quantas vezes, às vezes, hospedamos muitas pessoas em nossas casas e podemos estar até hospedando anjos, né? Então, que bonito esse verso de Hebreus, né? Diz essa primeira parte notinha que eu achei muito bonita, que fala assim: a verdadeira mansidão abranda e subjuga o coração e prepara a mente para a palavra impressa. Leva os pensamentos à obediência de Jesus Cristo. Abre o coração à palavra de Deus, como foi aberto o de Lídia. Então, somente com a verdadeira mansidão, somente com esse verdadeiro espírito, somente com a verdadeira conversão, que vamos produzir esses frutos, que são frutos do Espírito. Para produzirmos esses frutos não é algo mecânico, é algo que se faz livremente, é algo que faz com alegria, com o coração cheio. E somente vamos fazer isso se tivermos nos convertido verdadeiramente, se for uma conversão verdadeira, né? Então que possamos também tomar esse exemplo, que é o exemplo de Lídia, que ali ela tomou essa decisão de se converter, de se batizar, ela e a sua família, e podemos tomar também este exemplo, tomar esta virtude, que é a virtude também de hospedar, né? Que muitas vezes estamos até hospedando anjos, que o Senhor possa nos abençoar para que também possamos chegar nesse grande espírito, né? De comunhão, de união, de ajudar uns aos outros. Esse é meu desejo de oração. Amém. Amém, irmão Alisson. Muito obrigado pela tua participação neste momento. E que Deus te abençoe aí a você e sua família. E que possa aí estar decorrendo mais e mais em buscar a palavra do Senhor para trazer para nós, para compartilhar um pouco dessa palavra com os nossos irmãos aqui no Brasil. Amém, irmãos? Que seja para a honra e glória do Senhor. Agora a gente viu aí a resposta do irmão Alisson. Quão abençoada foi essa mulher, né? Que maravilhoso acontecimento. O acontecimento agora foi de ela ser batizada. O irmão Alisson deixou bem claro. E depois dela ser batizada, ela tinha uma virtude aí, né? Uma virtude aí como teve Sara também. Sara, quando os anjos chegaram aí a Abraão, ela também hospedou aí, foi hospedado aí os anjos na sua casa. E agora Lídia teve a oportunidade de também fazer o mesmo. Irmãos, que eu e você possa ter o desejo de conhecer a Cristo Jesus, de ser batizados e também, quando possível, e tiver a oportunidade de receber irmãos, hospede na sua casa. Isso aí também é uma virtude da hospitalidade que podemos estar tendo aí com os nossos irmãos. É uma bênção e que possamos estar praticando mais e mais. Só assim eu visito a casa de cada um de vocês quando for convidado por cada um de vós. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Agora, meus irmãos, vamos aí à sexta pergunta dessa lição, que tem como subtítulo, essa pergunta agora: a última grande acusação de Roma contra os escolhidos.
A sexta pergunta diz assim: que costume praticado por Lídia e os apóstolos era considerado crime pelos romanos? Semelhantemente, o que Jesus nos admoestou fazer diante das acusações que levantaram contra os escolhidos por não atacarem a lei romana? Vamos lá. Para nos ajudar nessa oportunidade, eu quero convidar aí a nossa irmã Jahaira, que é a esposa do nosso irmão Alisson, que também estão ali em Portugal e vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Jahaira, seja bem-vinda. Saludos, queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Dios esté connosco. Quiero agradecer al hermano Wilton por el convite. Que Dios te abençoe, hermano Wilton, este lindo ministerio que você tem en llevar cada semana a lección de escola sabatina para nuestros hogares. Vamos a estudiar a sexta pregunta bajo subtítulo A última grande acusación de Roma contra los escolhidos. ¿Qué costumbre practicada por Lidia y los apóstoles era considerado crimen pelos romanos? Atos 16, 20 a 21 fala. E apresentando aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos exponem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eu gostaria de falar que era lícito em este tempo. Para os romanos era lícito a santeria, adoração às imagens, adoração ao imperador e guardar o dia domingo. Então, como nossos primeiros irmãos, os cristãos, eles guardavam o dia sábado e essa era a razão por que eles eram perseguidos. A segunda parte da pergunta diz: semelhante ao que Jesus nos amonestou fazer diante das acusações que levantarão contra os escolhidos por não atacarem a lei romana. Vemos que os apóstoles, muitos deles foram perseguidos, os primeiros cristãos, muitos deles foram perseguidos e mesmo levados à morte. Esto mismo se va a repetir porque lo que fue es una verdad también que ahora pasará, ¿no es cierto? Fue sombra de lo que pasará para nosotros en estos días. La nota nos fala que Estados Unidos, que foi fundado por os primeiros cristãos, que foi fundado bajo a ideia de liberdade, eles mesmos prolongarão a lei dominical. E então o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois o ponto da verdade é especialmente controvertido. Quando sobreviver aos homens a prova final, traçar-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não sirven. Vemos que este es un paso muy importante que vamos a tener que dar cada cristiano, cada persona que conoce el triple mensaje angélico, que si es que nos vamos a someter a las leyes terrestres o para recibir a señal da besta, o vamos a tener que obedecer también a la obediencia a Deus para receber o selo de Deus. Então, queridos hermanos, eu quero convidar a que todos podamos analisar e a personalizarnos de este lindo párrafo de O Grande Conflicto que está en esta pregunta, que todos podamos leer, que podamos apersoarnos, que podamos hacer que esté en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestros actos. Porque si no tenemos el celo de Dios, no vamos a poder ficar no céu. Entonces, que Dios nos abençoe, que Dios nos guarde y que podamos también mantenernos en oración para que la fuga no aconteça no invierno ni en sábado y podamos siempre poder guardar este lindo día que el Señor nos ha regalado. En Cristo Jesús, amén. Muito obrigado, irmã Jahaira, pela tua oportunidade, pela tua presença aqui conosco nessa oportunidade, né? E estar colaborando conosco nesse conhecimento, trazendo aí mais e mais para juntarmos e aí espalharmos para outras pessoas. Que seja aí para a honra e glória do Senhor. Aqui, meus irmãos, a gente vai ver, né? A gente já viu com a irmã Jahaira essas respostas. E são respostas, meus irmãos, sobre
o que nós também devemos fazer. Olha o que diz essa notinha. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Irmãos, prestem atenção nisso. O sábado do Senhor nosso Deus, os mandamentos do Senhor, vai ser pedra de tropeço para muitas pessoas. Muitas pessoas falam, não precisa fazer isso, é coisa do Antigo Testamento, porque não corta a Bíblia no meio e joga fora. Mas o sábado, meu irmão, também está no Novo Testamento. Ali está dizendo, tem uma pergunta, né? Se veio Jesus aqui para abolir a lei de Deus. E pela graça podemos aí abandonar a lei de Deus. Jesus responde, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Irmãos, que eu e você possa ter o desejo aí de ser fiel à vontade do Senhor. Que a gente não venha cair, não venha tropeçar nesses erros, como muitos estão fazendo. Que eu e você possa ter a vontade, ter o desejo de seguir a palavra do Senhor como está. E não como os moderninhos estão fazendo, os pastores moderninhos que dizem que não precisa. Irmão, um dia seremos julgados. Todo mundo sabe disso. Mas seremos julgados por quê? E que lei? Você sabe que para a gente ser julgado tem que ter alguma lei. Sobre que lei seremos julgados? Irmãos, outra coisa interessante. Não seremos julgados por ter guardado a lei de Deus ou deixado de guardar, mas sim pelas oportunidades que tivemos de fazer a vontade do Senhor e não fizemos. E principalmente essa de guardar os mandamentos de Deus. Vamos ser julgados por essa falha, por ter sabido da palavra do Senhor e não ter feito. Por isso aí seremos julgados. E os mandamentos do Senhor está bem claro para cada um de nós. Que eu e você possa ter o desejo de abrir o nosso coração, ter humildade para fazer a vontade do Senhor. Amém? Que seja para o Senhor também. Agora já vamos finalizar essa pergunta e chegamos aí à 7ª pergunta nessa oportunidade. Que diz assim: de acordo com a profecia, o que não deveriam adotar os crentes de Tiatira, cidade de Lídia? O que necessitam guardar até o fim, assim como nós? Vamos lá. Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar a nossa irmã Jane, ali de Ouro Fino, para colaborar conosco. Irmã Jane, é contigo. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço, irmão, pela oportunidade que me concedeu de participar da Escola Sabatina. E comigo está a 7ª pergunta, que tem como subtítulo Sábado. A pergunta é esta: de acordo com a profecia, o que não deveriam adotar os crentes de Tiatira, cidade de Lídia? Apocalipse 2, 24 e 25 diz o seguinte: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retendo-a até que eu venha. Então, de acordo com a profecia, o que não deveriam adotar os crentes de Tiatira, cidade de Lídia, eram falsos ensinamentos baseados na doutrina de Satanás. A igreja Tiatira era uma igreja, né? E era uma igreja que ela começou pura, avivada, mas ela deixou-se introduzir com falsas doutrinas, né? E foi um período, foi uma época de muita apostasia, da época do papado. Então estava sendo muito bombardeado com falsos ensinamentos. Então está sendo aconselhado aqui para que aqui fala que outra carga não vos porei, né? Outras doutrinas, outros ensinamentos. E a 2ª pergunta fala: o que necessitam guardar até o fim, assim como nós? O que necessitavam guardar até o fim, então como também a nós? Em Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o que eles deveriam guardar até o fim, como nós também, a lei de Deus, os 10 mandamentos por completo. E que Deus nos ajude para que possamos não nos desviarmos, né, também, que hoje vivemos um período muito difícil, nossa, de grande apostasia também,
de grandes ensinamentos falsos. Que Deus venha nos permanecer firme nos mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus. Agradeço a oportunidade e que os irmãos venham ficar na paz de Cristo. É o que eu desejo. Muito obrigado, irmã Jane. Que Deus te abençoe. Fico feliz aí pela irmã aí, mais uma vez está colaborando conosco nesse estudo de lição de escola sabatina. Que Deus abençoe a você e a todos os seus familiares aí. Aqui em Minas Gerais também, Ouro Fino, né? Que a palavra do Senhor possa ser pregada ali e mais a gente possa ter o estudo de estar aí ter a oportunidade de estar dando o estudo da palavra do Senhor. Amém? Que seja para o Senhor, irmãos. Vamos lá, irmãos. E aqui a gente viu, né? O que não devemos fazer como fez a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela recebeu a mensagem do Senhor. E assim foi a segunda igreja, né? Veio Éfeso, depois Tiatira. E Tiatira é marcada por ter deixado os ventos de doutrinas entrar dentro da igreja cristã. Veio Éfeso, o primeiro amor, e Tiatira agora acaba se corrompendo. E isso é o que nós não devemos fazer, irmãos. Nos deixar se corromper pelas tradições, deixar se corromper pelas vãs filosofias, pelas falsas doutrinas e aquelas mensagens que nos afastam verdadeiramente de Deus. Que não venhamos cometer esse erro, como muita gente está fazendo. Hoje é contado nos dedos quanto do povo do Senhor está fazendo a vontade do Senhor. Eu sei que eu não guardo a lei de Deus perfeitamente, mas eu sei qual é a lei de Deus, qual é a vontade, e eu estou buscando todo. Que eu e você, meu irmão, não venha se corromper como muitos estão fazendo. Que possamos ter a responsabilidade de não cometer o erro que fez a igreja de Tiatira, o período da igreja de Tiatira. Que possamos ser fiéis unicamente à vontade do Senhor, meus irmãos. E possamos aí ser fiéis à vontade que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E o que necessitam guardar até o fim, assim como nós, o que necessitam? Olha o que diz o texto. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Onde é que tem esse texto, irmão? Esse texto está onde? Em Apocalipse. Apocalipse está onde? No Novo Testamento. Porque muita gente diz que não precisa mais guardar os mandamentos de Deus. Ah, precisa só de Jesus. Espera aí. Temos que entender, irmãos. Não é só dizer que aceita Jesus, mas sim render-se aos pés de Cristo Jesus, irmãos. Não é agora fazer a vontade como tu queres, mas fazer a vontade do Senhor como Ele nos pede. Que eu e você possa ter esse desejo em nossas vidas, para que assim possamos ser transformados de acordo à luz que é nos dada da palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Irmãos, com a graça de Deus, finalizamos mais uma lição de escola sabatina. Que esse estudo, irmão, seja uma bênção para mim e para cada um de vós. Que o nosso bom Deus nos abençoe e neste momento vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por mais este estudo que nos concede da Tua palavra, que eu e cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra possa ser tocado em vossos corações para fazer unicamente a Tua vontade. Peço a Tua direção, não que seja merecedor, mas que peço em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, te espero aí até a próxima semana. Que Deus nos abençoe para isso.